Oi, gente, bom dia. Nas últimas aulas a gente viu as características da fermentação, né? Principalmente da fermentação. Hoje a gente vai trabalhar a respiração celular, tá? Que também é um processo, né, catabólico das células para produzir energia para essas células. Qual a diferença em relação ao ganho energético, à produção energética da respiração celular para a fermentação? A fermentação, ela só produz, no final do seu processo, 2 moléculas de ATP. Já a respiração, não. A respiração, ela produz cerca de 38, entre 36 e 38 moléculas de ATP. Então, é uma produção de energia muito alta, tá? E aí tem algumas características dessa respiração celular. Primeira delas, aonde que ocorre respiração celular? Dentro da célula, óbvio, tá? Mas e dentro da célula, né? O que vai acontecer? Primeiro, a respiração celular, ela tem 3 etapas, certo? A primeira etapa é o que a gente chama de glicólise. A glicólise, ela vai ocorrer no citoplasma da célula, na ausência de oxigênio. Então, glicólise no citoplasma da célula, esse processo é um processo anaeróbico, não precisa de oxigênio, ok? O segundo processo é o ciclo de Krebs, ou a segunda etapa da respiração celular, é o ciclo de Krebs. Aonde que ocorre esse ciclo de Krebs? Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, ok? E o terceiro e último processo é a cadeia respiratória, que também vai acontecer dentro da mitocôndria, só que nas cristas mitocondriais, tá ok? Então aqui a gente tem um resumo dessa primeira fase. Então, a primeira fase, que é a glicólise, nada mais é que a quebra da molécula da glicose, né, C6H12O6, em 2 moléculas de ácido pirúvico, ok? Então, nesse processo aqui, ó, todos os carboidratos e os lipídios que a gente consome na nossa alimentação, eles vão ser quebrados em substâncias menores, tá? Então, essa glicose aqui, ó, ela é quebrada no citoplasma da célula em 2 moléculas menores, chamadas ácidos pirúvicos, através do processo de glicólise. Então, glico vem da molécula de glicose e a lise vem de quebra, né? Lise significa quebra. Então, glicólise é a quebra da glicose, ok? É a primeira etapa do nosso processo. Então, aqui, ó, nós temos a nossa mitocôndria. A mitocôndria, a gente já sabe que é uma organela com dupla membrana. Tem uma membrana externa, lisa, e uma membrana interna, rugosa, tá? Essa mitocôndria é a organela responsável por fazer os dois principais ciclos, né? Os 2 principais processos ou etapas dessa respiração celular, ok? Então, na primeira fase, essa glicose que a gente obtém do alimento, ela é quebrada em ácido pirúvico e produz, durante essa quebra, 2 moléculas de ATP. O que é o ATP, professora? ATP significa adenosina trifosfato, é uma molécula energética de armazenamento de energia e é produzida durante esse processo aqui, tá ok? Quando esse ácido pirúvico ele é formado, ele se liga a uma coenzima que a gente chama de acetil-CoA, tá? Formando um complexo, nós chamamos de acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A, ele vai ser levado para a matriz mitocondrial, certo? E vai também iniciar o ciclo de Krebs, que é a segunda fase do nosso processo, tá? Então aqui, quando a gente vê a nossa célula, nós temos que... Deixa eu voltar aqui, ó. A glicólise ocorre no citoplasma,
ciclo de Krebs e cadeia respiratória vão ocorrer dentro da organela específica, que é a mitocôndria. Então, depois da formação desses ácidos pirúvicos, eles vão entrar, ser carregados, carreados para dentro da mitocôndria e vão ser desidrogenados. O que significa isso? Vai ser retirado o hidrogênio desse ácido pirúvico, tá? Esses vão liberar ou produzir durante o ciclo de Krebs, né? Que é esse ciclo aqui, ó. Cadê o meu ciclo de Krebs aqui, ó? Que é esse ciclo aqui, eles vão produzir gás carbônico. Então, essa respiração celular aqui é o processo fisiológico relacionado com o nosso processo mecânico de respiração. Tá? Então, quando eu inspiro e jogo oxigênio para dentro do meu organismo, né? Esse oxigênio ele é captado pelas moléculas do meu sangue, né? Pelas hemácias do meu sangue e é levado para todas as minhas células. Lá nas minhas células, esse oxigênio ele é consumido. Quando que ele é consumido? Aqui nesse ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs é um ciclo que produz ácidos cítricos, ácido acético e ácido oxalacético, tá? Nesse processo de formação de ácidos, esse ciclo vai liberando gás carbônico. Então, por isso que quando eu expiro, eu libero o gás carbônico, ou seja, eu desintoxico as minhas células, eu tiro o excesso desse gás carbônico das minhas células, tá? Então são dois processos, processo de respiração celular, o processo fisiológico da respiração e o ato de levar oxigênio para as células, retirar gás carbônico e realizar a hematose, que é essa troca gasosa, é o processo mecânico da respiração. Tá? Então, só a gente voltar aqui, ó, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ela só começa quando forma o complexo de acetilcoenzima A lá dentro da nossa mitocôndria, tá? E esse acetilcoenzima A, ele vai sofrer uma série de modificações, formando esses ácidos acéticos e ácidos oxalacéticos e sofrendo o processo de descarboxilização, que na realidade, esse nome grandão aí, significa dizer que descarboxilar é perder gás carbônico. Então, para cada molécula de glicose, eu vou formar 2 ácidos pirúvicos. Cada um desses ácidos pirúvicos dentro da mitocôndria vai realizar um ciclo de Krebs e produzir liberar, no caso, 6 moléculas de gás carbônico dentro dessa minha célula. E esse gás carbônico vai ser captado pela hemoglobina do meu sangue e levado, até novamente aos meus capilares, aos alvéolos, realizar a hematose e expelir esse gás carbônico através do nosso processo de expiração, tá? E a terceira etapa é a cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória é a parte, é a fase dessa respiração celular que mais produz energia, certo? Por quê? Porque é uma cadeia de elétrons, então esses elétrons vão percorrer a membrana das cristas mitocondriais, dessa mitocôndria e vão transferir elétrons a estruturas que a gente chama de citocromos, e a cada transferência de elétrons durante esse processo, através da membrana da mitocôndria, há a produção de uma molécula de ATP, tá? Então aqui, ó, a gente tem a nossa membrana plasmática e nós temos as produções, as transferências, desses elétrons e a produção desse ATP, tá? Ao final do nosso processo, então aqui a gente tem essa produção de ATP, ao final do nosso processo, todos esses hidrogênios que foram retirados dessa molécula de ácido pirúvico
mais o oxigênio que resta dentro dessa mitocôndria vão formar uma molécula de água que também é produto dessa glicose, tá bom? Da quebra dessa glicose, no caso. Ok? Então, esse é o nosso processo de respiração celular, certo? Espero que vocês deem uma lida, deem uma observada nos processos finais. Então, no primeiro processo, a gente há a produção de 2 ATPs, que é na glicólise. No segundo processo, há a produção entre 4 a 6 ATPs por causa dos ciclos, né, de 2 ciclos. E no final deste processo aqui, ó, a cada uma dessas passagens de elétrons, a liberação de a produção de ATP, formando cerca de 30 ATPs, tá bom? Então, ao final do processo, há uma produção de cerca de 36 a 38 moléculas de ATP para liberar essa energia. E aí a gente tem o resultado final dessa respiração. Na glicólise, 2 ATPs mais 2 carreadores, né, de hidrogênio vão formar 8 ATPs. Nas mitocôndrias, 2 ácidos pirúvicos, sendo que cada um deles vai ser responsável por um ciclo de Krebs, né, ligado ao acetilcoenzima A, e ao final nós vamos ter 6 ATPs. E aqui, né, ao final de todo o processo, deixa eu passar logo isso tudo que me dá agonia essa quantidade de coisa, a gente vai ter 38 moléculas de ATPs, que é a energia que nós vamos utilizar para as nossas funções diárias metabólicas, tá ok? Então, até a próxima aula. Só terminar aqui de passar. Até a próxima aula, que a gente vai ver fotossíntese e quimiossíntese, tá ok? Então, tchau!